Olá galera, tudo bom? Meu nome é professor Tony, eu trabalho no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, com disciplina de matemática e também trabalho com robótica. Galera, hoje a gente vai continuar, ou melhor, terminar o nosso trabalho de cônicas. Lembrando lá de cônicas, a gente já teve várias aulas, um assunto muito interessante que tem aplicações principalmente na arquitetura. Nós começamos a trabalhar com a circunferência, depois a gente trabalhou com a elipse, trabalhamos com a hipérbole e agora estamos terminando o nosso trabalho com a parábola. A parábola é uma figura bastante conhecida conosco, que a gente já teve o estudo dela lá no primeiro ano, quando a gente trabalhou com a função quadrática. Só que nem toda parábola é uma função, né? Então nós vimos outros tipos de parábola que não correspondiam a uma função quadrática, tá ok? Então hoje o que a gente vai estudar? A gente vai estudar exatamente uma revisão, os últimos exercícios de aplicação usando a equação da parábola. Vamos revisar o que a gente já viu nas aulas anteriores. Nós temos o caso onde nós temos a parábola com o vértice, ó, essas quatro parábolas, o vértice está na origem, ou seja, em 0, 0. Nesta daqui, nós temos que ela está positiva porque o foco, que está sobre y, está do lado positivo de y. Já esta daqui é negativo porque o foco vai estar aqui do lado negativo de y. Esta daqui, que não representa uma função quadrática, vale ressaltar, porque agora no terceiro ano a gente vai relembrando tudo que a gente viu no nosso estudo nesses últimos 11 anos anteriores. Então a gente tem que fazer a relação e diferenciar um de outro. Essas duas aqui não representam uma equação, uma função quadrática. Nesse caso, o nosso foco aqui está do lado direito, ou seja, do lado positivo de x. Então aqui apresenta o sinal positivo. Aqui neste daqui, o foco está do lado negativo, então ele aparece o sinal de negativo. Vejam, essa daqui é o y ou x ao quadrado isolado na frente. Esta também. Esta é o y isolado na frente, ela tem o formato aqui da nossa parábola. Ok, gente? Então, esse é o esquema que eu já falei nas outras aulas. É bom fazer esses desenhinhos, anotar o formulário, que fica mais fácil depois de a gente se preparar para fazer os exercícios e também na continuidade das provas que a gente vai ter aí na nossa vida. Vamos ter as provas da sala de aula, que a gente vai ter dentro da sala, mas tem as provas que são muito difíceis na nossa vida, para vocês, principalmente no nível de vocês, que é exatamente o vestibular e o Enem. A gente tem que estar preparado, porque a gente tem que continuar estudando. Não dá para parar aqui não, gente. O pessoal do terceiro ano sempre gosta de dizer, é um ano fundamental para decidir a nossa vida. E nesse momento a gente não pode parar de estudar, porque seja quando for essas avaliações, quando ocorrerem, a gente vai ter que ter o conhecimento. E nós temos o caso, nesses 4 casos que a gente viu anterior, elas estavam com o vértice na origem, em 0, 0. Aqui neste caso agora, nós não estamos com o vértice na origem. Ó. Aqui está fora da origem, ó, tem um valor de x do vértice e um valor de y, assim como aqui também, ó, não está sobre o eixo. Mas, nesse caso, a gente vai ter o quê? O eixo de simetria, neste caso, paralelo ao y, e o eixo de simetria paralelo ao eixo x. Nós podemos ter esses dois casos. Aqui, por falta de espaço, eu não coloquei o positivo e negativo, mas a gente pode ter aqui o positivo, nesse caso é o positivo. Se fosse negativo, o que seria? É bom sempre a gente revisar. Ó. A gente teria a parábola desse jeito aqui, ok? Nesse segundo caso aqui, nós também temos o foco do lado positivo aqui da nossa função, ok? E a gente poderia ter negativo se ela fosse, por exemplo, assim, ok? É o mesmo caso. Então, nós temos a possibilidade, então, de 8 fórmulas, mas, na verdade, o que muda é apenas o sinal, e a gente precisa identificar isso para poder fazer. Outra coisa que é importante, nesse desenho dá para a gente fazer bastante coisa. O vértice, então, porque a gente precisa substituir o vértice, então a gente precisa localizar esse vértice.
Segunda coisa que é importante, o foco, qual é as coordenadas desse foco, e uma coisa fundamental, a distância do C. O que é a distância do C? A distância do vértice até o foco ou a distância que nós temos da diretriz até o vértice, que é sempre o mesmo valor, né? Pela definição da parábola, né? Então, esses itens vão facilitar a nossa resolução. Então, peguem, organizem, igual eu organizei no slide anterior, as fórmulas aqui com o desenho específico e aqui, quando ela está fora do eixo, do vértice no 0, 0, também a fórmula e o desenho para vocês poderem resolver o exercício. Hoje a gente vai resolver as últimas situações, problemas envolvendo especificamente a parábola. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos dentro da engenharia e arquitetura. Alguns pontos que eu já visitei e achei muito interessante elas. Aqui, ó, nós temos a Golden Gate. Ela tem a característica de chamar de ponto pênsil. Por quê? Porque ela vai ter por exemplo, aqui um grande, não é um cabo, são vários cabos de aços que estão estendidos de uma ponta a outra e que vai formar exatamente a figura da parábola. Aqui vale ressaltar de uma outra curva que se parece muito com a parábola, mas não é a parábola, que é a caternária. A caternária ela não é uma parábola, ela parece muito. E qual é a diferença da caternária para a parábola? É que a caternária ela vai ser apenas o cabo. Por exemplo, se eu pegar uma corda e segurar pelas duas pontas, ela vai formar um desenho de uma caternária. Por quê? Porque ela está suportando apenas o seu peso, tá? O conceito de peso lá da física, só o seu próprio peso. Então a distribuição é uniforme. Já aqui, ela é uma parábola porque ela está suportando, além dela, ela também vai estar suportando o peso da ponte. Então aqui é uma aproximação de parábola na ponte da Golden Gate. Aqui tem uma outra ponte que é muito parecida, de longe, até do ângulo que eu tirei a foto, ó, parece a Golden Gate. Como é que a gente diferencia? Exatamente que a Golden Gate está com essas sustentações paralelas e aqui ele está usando triangular. Isso é muito comum na construção, sempre usar triângulos como sustentação, que dá maior sustentação às construções. Essa é a ponte 25 de abril, que fica em Lisboa. E a nossa ponte pênsil mais famosa do Brasil, que é exatamente a ponte Hercílio Luz, que foi reinaugurada agora há pouco tempo, e custou muito dinheiro essa reinauguração, mas que é uma ponte que define o estado de Santa Catarina, mais especificamente Florianópolis. E são exemplos, aí a gente tem outras pontes, tem pontes bastante interessantes em outros lugares que têm esse formato, além da ponte pênsil, outros formatos utilizando exatamente a parábola. Aqui no caminho da gente descendo de trem de Curitiba até Paranaguá, a gente tem várias pontes de caminho que são formatos de parábola entre os morros ali. Alguns já fizeram esse passeio, que é bastante interessante para a gente conhecer do nosso Paraná. Bem, então o que a gente vai ver? Resolver situações, problema envolvendo parábola. Na última aula, a gente só viu situações, problema que o vértice não estava na origem, ou seja, em 0, 0. Na aula anterior, a gente viu todas elas aonde o vértice estava na origem 0, 0. Hoje, o que a gente vai fazer? Vamos envolver as duas coisas juntos. Então, esta aula é um fechamento exatamente porque a gente precisa fazer essa identificação nos exercícios. No caso do vértice estar em 0, 0 ou estar fora da origem, ok? Bem, então vamos ver aqui. O primeiro exercício aqui que a gente vai praticar é determinar a equação da parábola desse desenho. Eu gosto sempre de fazer desenho, né? Vocês já notaram nas outras aulas. Nas outras aulas, eu primeiro comecei sempre dando a equação e pedia para vocês fazerem o desenho, ou dava alguns dados e pedia para vocês fazerem desenho. O desenho é fundamental para a gente fazer a interpretação dos dados, tá? Colocar os dados na fórmula é muito simples, é mecânico. O que é importante é a gente identificar os dados e compreender o que significa eles. Aqui nesse desenho é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Eu tenho a identificação do vértice. Então, meu vértice, o x do vértice vale 1,
e o y do vértice vale 3. Já conseguimos identificar que ela não está na origem. Consequentemente, já reduzimos, né, o número de fórmulas que a gente vai ter. A gente tem duas possibilidades ali, claro, considerando o sinal positivo ou negativo. Nesse caso, outra coisa que nos dão aqui no desenho é exatamente a minha diretriz, que ela está valendo 5. Aqui eu coloquei d igual a 5, mas significa que a equação da nossa diretriz, como é que a gente escreveria ela? A gente escreveria y igual a 5. Por que y igual a 5? Qualquer valor de x, ó, que eu pegar, ele sempre vai encontrar na reta verde o valor de 5. Portanto, é uma função do tipo constante, que a gente aprendeu lá no primeiro ano, quando a gente estudou o início de funções, né? E que é muito importante, que não é só em matemática, a gente trabalha com função constante na química, na física e assim sucessivamente. O conhecimento se entrelaça. Então, esta distância aqui do vértice até a nossa reta diretriz vai dar o valor de C. Então, já consegui identificar o valor de C, que nesse caso vai de 3 até 5, portanto, o nosso valor de C vale 2. Agora, o que eu vou propor para vocês? Identifique qual a equação que vocês vão utilizar e resolver, que eu quero saber qual é a equação que vai dar nessa questão. Então, um tempinho para vocês resolverem, nós vamos voltar, discutir e verificar se vocês acertaram essa questão ou tirar alguma dúvida que vocês tiveram durante a resolução. Até daqui a pouquinho, gente.
Daí, galera, voltamos agora para nós vermos o nosso primeiro exercício de hoje, a nossa primeira situação problema. A análise do gráfico, a interpretação do gráfico, o termo correto, é fundamental. Então, voltando aqui, vamos relembrar. Ó. O vértice, 1 para o x e 3 para o y. Isso é fundamental para a gente colocar na fórmula. E aqui a nossa reta diretriz, que qualquer valor de x aqui, o y sempre vai ser 5. A nossa reta é y igual a 5. E aqui a distância entre a reta e o vértice, que é o nosso c, que vale 2. Se nesse caso eu não estou necessitando, mas se eu quiser saber o foco, ele estaria 2 unidades abaixo. Então nosso foco estaria aqui. Nosso foco teria o valor de x 1 e o valor de y 1 também nesse caso. Nesse caso eu não vou precisar, por quê? Porque eu quero apenas a equação da nossa circunferência, da nossa parábola. É tanta cônica, né, que a gente começa a confundir. Por isso que eu digo que é bom sempre anotar, né? Nós temos as cônicas, a circunferência, temos a elipse, temos a hipérbole e agora estamos terminando o nosso estudo com a parábola. Então é bom sempre fazer as anotações para não confundir uma com a outra, né? Por exemplo, a elipse e a hipérbole, a fórmula é quase igual, né? Muda apenas o sinal e o posicionamento. Por isso que é bom a gente sempre fazer um esqueminha e revisar as fórmulas. Porque senão a gente não vai saber também, porque às vezes a gente tem a fórmula, mas não sabe como que vai aplicar. Então, por isso que é bom sempre fazer o desenho do lado, que vai facilitar para a gente poder fazer a interpretação depois. Coloquei aqui o desenho, o mesmo desenho menor, mas para a gente só acompanhar. Como a gente viu que o foco vai estar para baixo aqui, ou seja, vai estar lá negativo, significa aqui que a nossa fórmula vai ser com o menos aqui. Então é x menos o x do vértice ao quadrado, igual a menos 4c, y menos o y do vértice. O vértice a gente já determinou aqui que é 1 para x e 3 para y. Então vou colocar 1 e 3. Nesse caso, tranquilo o sinal, mas tomem cuidado que se o x ou o y tiver negativo, tem que fazer a regrinha de sinal. Como o vértice é 1 e 3 e o c a gente já definiu que é 2, substituindo na equação o x do vértice 1, o c que vale 2 e o y do vértice que vale 3. Fazendo a operação matemática básica que a gente vai necessitar aqui, nós vamos ter que a resposta vai ser x menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 menos 8, y menos 3. Bem fácil. Se a gente souber a fórmula, saber ler o nosso gráfico, vai ficar muito fácil de responder. Por isso o esquema que eu estou passando para vocês e cobrando de vocês é extremamente importante. Segundo, novamente, eu quero que vocês façam leitura de gráficos, né? Que também é importante. Então agora aqui nós vamos ver o quê? Eu quero saber qual é a equação dessa parábola. O nosso vértice está no 0, 0. Ou seja, já reduzimos a nossa situação problema. Quando ela está no 0, 0, deixa eu só apagar aqui para a gente relembrar, nós temos duas possibilidades. 4, na verdade, né? Que é x ao quadrado é igual a 4cy, ou y ao quadrado é igual a 4cx. Por que eu digo 2 ou 4? Porque vai mudar apenas o sinal de positivo ou negativo. Neste caso aqui, o foco obrigatoriamente vai estar aqui para cima, então ele está para y positivo. Então significa que o 4 é positivo. O resto agora eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. O que mais que eu conheço aqui? O valor da nossa diretriz aqui. A distância da nossa diretriz daqui até aqui está dando menos 1,5. Portanto, a equação da nossa diretriz é y é igual a menos 1,5 ou 3 meios em fração negativa, ok? Agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, testarem o conhecimento de vocês e depois a gente volta para conferir os resultados e tirar as dúvidas que podem aparecer, tá bom? Até daqui a pouquinho.
E aí, galera, conseguiram? Fácil, né? Esse daqui talvez seja o exercício mais fácil que a gente fez hoje, né? Vamos fazer hoje. Nós temos que o nosso vértice, nesse caso aqui, ela está na origem, 0, 0. Bem, já temos o vértice e temos a distância de C. A distância de C, lembrando, nós podemos determinar de duas maneiras. Da distância do vértice até a reta diretriz, nesse caso aqui vale 1,5, tá? Ou também quando a gente tem o foco. Nesse caso não está pedindo, mas eu poderia determinar o foco. A mesma distância que ele está da reta diretriz vai estar o nosso foco. Então, portanto, o meu foco estaria exatamente nesse ponto aqui, que seria 1,5 para o Y e 0 para o X. Nós não vamos usar, porém, é bom sempre a gente destacar, mesmo não usando todos os valores que a gente vai utilizar e os conceitos que a gente vai utilizar, porque em outro problema a gente pode estar utilizando isso. Então vamos ver a resolução. Como sempre, coloquei ali o gráfico do lado para a gente ir lembrando. Nós já temos que o vértice é 0, 0 e a equação vai ser do tipo x² igual a 4cy. Lembrando por que ela é positiva. Porque o nosso foco, aqui identificando, ele vai ficar do lado positivo de y. Agora fazendo, e o c ali, que é menos 1,5, eu coloquei agora o valor de c, em vez de trabalhar com o número decimal, que às vezes no cálculo manual que a gente vai fazer, não usando calculadora, às vezes a gente se atrapalha com a vírgula ali. Então, em alguns casos, é mais interessante a gente trabalhar com fração. Apesar que a maioria não gosta de trabalhar com fração, mas a gente tem que se acostumar, porque a fração, em alguns casos, é muito mais interessante. Esse caso vai ser um caso que facilita eu trabalhar com a fração. E são frações que a gente chama de regulares, que sempre está acontecendo, né? Notáveis, em todo momento está acontecendo. 3 meios, 1,5. E, novamente, usei o valor em módulo, porque o valor de C sempre é em módulo, que é uma distância. Então, substituindo na nossa equação, nós vamos ter 4, o valor de C, 3 meios. Por que eu disse que a fração, nesse caso, é interessante? Ó? Porque eu posso simplificar o 4 com o 2 aqui. Consequentemente, ó, 4 com o 2 aqui vai dar 2, 2 vezes 3, 6. Facilita para a gente fazer. Então, portanto, a equação dessa nossa parábola é x² é igual a 6y. Bom treinar sempre das duas maneiras. Se você quiser trabalhar com decimal, trabalhe, mas toma cuidado. Por quê? Porque algumas questões a gente vai estar na forma de múltipla escolha. Num vestibular, no Enem, o avaliador às vezes quer verificar como é que vocês estão vendo o número fracionário e o número decimal. Às vezes pode estar indicando o valor de C desta maneira ou decimal. A gente tem que saber tanto transformar para o fracionário quanto para o decimal. Bem, agora no exercício 3, eu mudei. Os dois primeiros a gente trabalhou com gráfico, agora eu fiz o contrário. Eu dei alguns dados e obrigatoriamente você vai ter que transformar ele, esboçar ele na forma de um gráfico para você conseguir tirar os valores. Aqui, considere a parábola que tem vértice menos 1 e menos 1, o x do vértice é menos 1, o y do vértice também é menos 1, e que tem foco em menos 5 e menos 1. Faça o esboço dessa nossa parábola e determine a equação da diretriz. Eu não quero saber qual é a equação da parábola, eu quero da diretriz, porém, eu tenho que localizar esses pontos. Então, vou dar um tempinho para vocês. Esbocem o foco, o vértice, determine o C, vejam qual é a equação e resolvam. Daqui a pouquinho a gente volta a conferir o trabalho de vocês, gente.
E aí, galera, conseguiram fazer? Bastante fácil também, né? Agora a gente já começou a pegar o jeito, fica muito mais fácil resolver as questões. Então, coloquei aqui nosso desenho, nosso vértice menos 1, o nosso foco 5 e menos 1, portanto, a distância do foco ao vértice, 1, 2, 3, 4 unidades. Significa que a nossa diretriz vai estar 4 unidades para lá, ó. 1, 2, 3, 4. Só que o valor não é somar aqui ao menos 1, mas tem que se levar em conta os sinais. Portanto, a minha diretriz vai estar em 3. Nesse caso, a reta constante vai ser x igual a 3. Para qualquer valor de y, o x vai valer sempre 3. Está aqui a nossa reta diretriz. Bem, resolvendo aqui o vértice e o foco, a gente acabou de ver, já vemos que o C é igual a 4. Então, a nossa equação da diretriz, eu vou ter que deslocar esses 4 para a direita, deu que o x vale 3, ok? Portanto, a nossa equação da diretriz, x igual a 3. Viram que é muito simples. O que era importante era o quê? A interpretação do esboço do desenho. E agora vamos para a última questão, que também é bastante simples. Ó. Sabendo que a parábola tem um foco de menos 5 meios e 0, e sendo a reta diretriz x igual a 5 meios, eu quero saber qual a equação da nossa parábola. Verifiquem a equação e vejam o valor de C e, consequentemente, é só substituir daí e nós vamos ter a nossa equação da nossa parábola. Um tempinho para vocês trabalharem.
E aí, galera, conseguiram fazer? Viu que está tornando-se mais simples aquele que se organizou o nosso estudo, que é organizar os esboços dos casos gerais da equação e colocando cada um dos casos que nós podemos ter, vai tornando mais simples a resolução do exercício. Matemática é treinamento também, gente. Treinar vários exercícios, cada vez eles vão ficar mais simples. Treinou hoje? Vai amanhã revisar, porque daí torna-se mais simples. Não dá para, fiz tudo hoje e amanhã deixar daqui um mês olhar novamente. Não vai lembrar, tem que praticar várias e várias vezes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o foco que foi dado menos 5 meios, é óbvio que quando a gente vai colocar no gráfico, eu não consigo colocar menos 5 meios no gráfico. Significa que é menos 2,5. No gráfico vai ficar menos 2,5 o valor de x e o y 0. Nesse caso, nosso foco está aqui. O que mais que foi dado de dados? A reta diretriz, 2,5 positivo. 5 meios, que é 2,5. Fiz a representação aqui da nossa reta aqui no 2,5. A distância do foco até aqui vai ser 5, então. 2,5 aqui, 2,5, ou seja, o nosso vértice vai estar aqui, que é 0, 0 no meio, ok? Então, a equação torna-se mais fácil. Localizamos aqui o nosso C, que a gente acabou de fazer, que vale 2,5, 5 meios. O vértice identificou que estava no 0, 0. Então, a equação é do tipo y² é igual a 4xy. Aqui está faltando menos, hein, gente? No slide. Não se preocupe, coloca o menos ali, né? Porque o foco está do lado esquerdo aqui, então, portanto, negativo. Substituindo aqui na nossa equação, vai dar aqui, só considera o negativo aqui na frente, tá? Porque ela está do lado negativo. Então, vou colocar aqui no quadro para a gente revisar. Y² é igual a menos 10x. Ok, pessoal? Então, nossas aulas a gente trabalhou todos os tipos de cônica que a gente poderia ter, né? Então, hoje a gente encerra o nosso trabalho de cônicas. Precisa ser revisado todas elas, vocês podem voltar lá nas outras aulas para revisar e começar a fazer agora exercícios misturados, de circunferência, com cônica, com parábola, com hipérbole, com elipse, que daí vai facilitando para você diferenciar um tipo de exercício com o outro. Não esqueçam de acessar o Classroom lá e fazer o exercício que vai validar a presença de vocês e quem está entregando, pegar lá na escola e devolver para validar a presença de vocês. Até a próxima, pessoal.